Bom dia! Que delícia estar aqui de novo para mais um encontro nosso aqui. Deixa eu desligar aqui esse som. Para mais um encontro nosso aqui. Hoje é um encontro também muito especial, eu sempre falo isso, né? Hoje é um encontro muito especial. Tudo bom, Karina? Seja bem-vinda. Hoje é um encontro muito especial, como todos os outros. Mas hoje eu vou trazer alguns insights, percepções, deixa eu chamar aqui algumas pessoas, sobre a minha viagem para o Egito. Para quem não sabe, eu acabei de chegar de viagem, eu estava peregrinando pelo Egito e agora eu vim cheia de insights aqui para contar para vocês sobre a minha peregrinação. Então deixa eu deixar aqui só para algumas pessoas, mas eu não vou mandar para muitas não. Pera aí, só um pouquinho, a gente já fechar aqui. Tá bom, pronto. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas aqui quem for chegando, tá bom? Vou concentrar aqui porque é muito assunto. Eu gostaria de trazer para vocês tudo que eu vivi, tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos. Meu objetivo aqui é de verdade compartilhar com vocês as coisas que eu tenho vivenciado e ajudar nesse caminho de abertura do coração, de abertura para uma vida mais simples, para uma vida mais entregue, para uma vida mais conectada com a sua força de expressão verdadeira no mundo, com a sua essência, com o amor, com o propósito. Quantas pessoas estão buscando por isso hoje? Todas as pessoas que me acessam aqui, elas estão neste lugar. São pessoas que querem, que têm anseio de viver uma vida com mais sentido, com mais significado, com mais prosperidade, alinhada àquilo que realmente faz sentido para o coração. Mas é fato que a gente desaprendeu a caminhar desse jeito. A humanidade não caminha assim mais. Eu nem sei há quantos milênios ou há quanto tempo a gente desaprendeu, a gente se desconectou desse caminho do coração. Não é um caminho do coração no sentido de que é uma coisa assim, sem sentido, uma coisa voadora, uma coisa sonhadora. Não é esse o sentido que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma rota existencial mais alinhada com a sua matriz divina, com aquilo que você de verdade veio realizar. E a gente tem esses canais de comunicação dentro de nós. A gente tem vários, é como se fossem várias redes eletromagnéticas no nosso corpo, que é capaz de acessar o nosso projeto de vida aqui mais sábio. É capaz de se alinhar aos nossos corpos mais sutis. É capaz de se alinhar a vibrações mais sutis, que estão o tempo todo vivendo também a vida aqui junto, conosco. E a gente desaprendeu a acessar essas dimensões. Então, essa viagem, primeiro de tudo, ela é muito dentro desse contexto. Ela não é uma viagem de férias, nem uma viagem só de turismo. Ela abarcou também esses dois aspectos, o turismo e essa parte da alegria, essa parte da convivência, essa parte de viajar, né, da viagem em si, da viagem turística em si. Mas ela ofertou uma possibilidade muito maior de conexão com a nossa energia de amor incondicional, a energia da vida que nos alimenta. Tem um princípio da conexão com o amor que ele fala assim, amor é sinônimo, que é amor, vida é sinônimo de amor. Então tudo que gera mais vida no meu corpo, tudo que me gera alegria, tudo que me gera a sensação de estar vivo é frequência do amor, é a frequência do amor ali presente. E a gente fez uma peregrinação, né? Já agradeço aqui, a gente fez uma peregrinação junto com a Cura do Feminino, um trabalho da Gabi. A Gabi já trabalha, Gabi Siridevi, ela já trabalha há mais de 20 anos conduzindo círculos e já faz peregrinações para a Índia há muitos anos. Eu fiz a peregrinação para a Índia com ela também. E essa foi a primeira para o Egito. Acho que vai ter mais outras aí, quem se interessa por esse tema, acho que vai ter mais outras por aí. Mas foi a primeira que ela fez para o Egito. Essa garrafinha aqui amei, muito especial, ganhei da minha irmã, maravilhosa. Ó, tem as pedrinhas aqui de quartzo rosa, eu tô aqui com a blusinha rosa, então, a gente tá bem nesse lugar da abertura das asas, aqui Isis, a abertura das asas, né? O nome da peregrinação chama O Caminho de Isis em Mim. E aí eu queria contar um pouquinho da minha história com Isis, rapidinho, pra gente poder entender o contexto, e entender que foi uma viagem que ela foi conectada num contexto de conexão, de verdade, de conexão com aquilo que realmente tá no meu caminho existencial. Quando a gente tá num movimento de alinhamento, aí você pode falar assim, mas existe um alinhamento total?
Existe. Um alinhamento total é quando você entra em samadhi, quando você está iluminado e você vive esse alinhamento o tempo todo. A gente aqui, a gente vai se alinhando cada vez mais e fortalecendo esse caminho de alinhamento. Então, o primeiro passo, eu preciso de me conectar com a força da vida em mim. E os exercícios de autoconhecimento, aqui a gente tem o processo de análise existencial, que ajuda muito nisso, e as práticas diárias. Alguma coisa passando ali, peraí. E as práticas diárias de conexão, elas ajudam muito a gente a sintonizar o nosso coração com essa frequência da vida em nós, que é sinônimo de amor. Então, o primeiro passo que eu gostaria de colocar aqui para vocês, meu primeiro insight, que ficou muito poderoso, ficou muito evidente durante o trajeto todo, é esse lugar de conectar com a sua intuição, de conectar com a sua guiança interna. E queria já colocar aqui para vocês que isso não é uma coisa que vem do dia para a noite. A gente precisa de treinar esse lugar. O amor também. A gente precisa de treinar esse lugar. E muitas vezes a gente acha que despertar a intuição, que ouvir a intuição, é algo milagroso que vai acontecer do dia para a noite. É algo que vai acontecendo à medida que eu vou me entregando e que eu vou afinando o meu instrumento para ouvir. E aí depois tem outro passo, que é me entregar para aquilo que eu ouvi, que eu senti no meu coração. É outro insight também, esse é o primeiro. O segundo insight é esse lugar. Os primeiros segundos, o primeiro vislumbre é aquele lugar que você precisa de seguir. Depois daquele vislumbre vai chegar a mente em cima. A gente vai usar todos os nossos padrões, todas as nossas questões, vai manifestar dificuldades que a gente vai chamar de resistências. Muitas vezes a gente vai atribuir aos espíritos ou a um campo espiritual ou a um campo que aquela famosa frase, não é pra mim. Então não era pra eu fazer. Se aconteceu isso, não era pra eu fazer. Eu tenho vivido isso, é justamente o contrário. Quando você sente algo no seu coração, logo depois daquilo, a sua mente ela vai tentar te proteger desse lugar. Ela vai tentar te proteger para você não seguir nessa direção do novo. Por quê? Porque o novo é perigoso para a mente. A mente está acostumada com uma zona de conforto, uma zona de segurança, de proteção. Então, por mais que seja contraditório, o lugar que eu me sinto mais protegida, que a minha mente se sente mais protegida, é num lugar que eu já conheço, por mais que esse lugar seja dolorido para mim, tá? Então, ouviu a sua intuição, afinou, tá ouvindo a sua intuição, a partir daquele momento, começa a trazê-la para o mundo, começa a dar passos naquela direção. E vão vir as resistências. Ou seja, as resistências elas são naturais, elas fazem parte do caminho. É aprender a lidar com a sombra. A gente está aqui manifestado num mundo de luz e de sombra. Então, para eu aprender a estar num corpo físico, vivendo uma realidade mais espiritual ou mais alinhada com o amor, eu preciso de lidar com as sombras da minha fisicalidade, da minha personalidade. Isso faz parte do caminho. Isso não é diferente para ninguém que está aqui num corpo encarnado, que está vivo aqui. Então, já pega isso, gente, isso é uma chave poderosíssima. E aí eu quero contar um pouquinho da minha história aqui para vocês verem como veio as intuições. O que aconteceu comigo? Eu não queria ir para o Egito, eu nunca tive sonho de ir para o Egito, nunca tive, nem para a Índia, nem para o Egito. Eu vou deixar a história da Índia, porque ela é mais comprida ainda, a do Egito já é mais simples. Mas eu nunca quis nem ir para o Egito e nem ir para a Índia. E eu comecei em 2022, eu comecei a ver nas minhas meditações uma mulher pássaro. E aqui eu quero fazer um parêntesezinho aqui. Ver não significa que eu estou vendo uma pessoa na minha frente ou que eu tenho clarividência desenvolvida. Tem pessoas que têm aqui, né, a clarividência, o sexto chakra, muito aberto. E elas veem, ou o sétimo também, elas têm a capacidade psíquica da clarividência. Existem pessoas com essa capacidade desenvolvida, não é o meu caso. E você não precisa de ver alguma coisa para você ouvir a sua intuição. Você não precisa de ter nenhuma capacidade psíquica, mas, porém, todavia, contudo, à medida que você vai treinando esse lugar, você vai ativando as suas capacidades psíquicas. Tem gente que vai ter mais facilidade para ouvir, tem gente que vai ter mais facilidade para sentir, tem gente que vai ter sonhos, que tem sonhos muito claros, muito límpidos. Tem gente que vai ter aqueles insights, sabe? De repente, assim, ou você vai ter tudo isso ao mesmo tempo. Tem gente que vai perceber
a vida conversando através de outras pessoas, que é uma coisa que acontece também o tempo todo. Então, aqui quando eu falo ver, não significa que eu sou mais evoluída, ou que eu tenho uma capacidade extraordinária que ninguém tem, ou que eu tô uma pessoa mais ascensionada do que qualquer um de nós aqui. Não, eu sempre tive essa capacidade de psíquica, né? Eu já nasci num centro espiritualista que acabou desenvolvendo essa percepção com o sutil, com energias que a gente não consegue ver, mas que a gente consegue sentir. Hoje em dia, a gente fala muito dos sensitivos, a gente fala muito dos empatas, e a gente fala muito dos neurodivergentes também, que eu não tenho estudo sobre isso, mas eu já faço algumas associações entre neurodivergências e capacidades psíquicas mais trabalhadas, mais avançadas. Não, isso aqui é conclusão minha, tá, gente? Não tem nada, não li nada sobre isso, mas eu consigo perceber no dia a dia que tem alguma ligação aí, mas teria que estudar mais a respeito, tá? Então não é uma sentença aqui. Então, a partir do momento que eu começo a afinar esse lugar, que a meditação faz muito isso, os exercícios de autoconhecimento fazem muito isso, eles vão te conectando com suas partes mais profundas e com seus corpos mais sutis. Então, é uma jornada de você ir alinhando isso. E eu comecei em 2022, eu já medito todos os dias desde 2017, medito e faço práticas energéticas, de cura, de energização, de visualização, diversas práticas que eu falo muito, já falei muito sobre várias delas e sempre trago essas práticas também aqui porque elas me ajudam demais. Elas são meu remédio no dia a dia, elas são minha ferramenta no dia a dia. Enfim, eu comecei a ver uma mulher pássaro ali em 2022 nas minhas meditações. Eu até comentei com a minha mãe na época, eu falei, mãe, eu tô vendo uma mulher pássaro, só que eu não conectei muito as duas coisas. E comecei a ver muitas imagens de águia. E águia pra tudo quanto é lugar. Quando eu fui pra Índia, eu via muita... Eu tava lá na Índia, tinha muitas águias físicas mesmo, elas paravam assim perto da gente. Elas voavam sobre a gente, elas paravam perto da gente. Muitas águias, e lá eu tive também muitas visões de águia. E logo dali já tinha a viagem do Egito, que já tinha sido lançada em maio daquele ano, do ano passado, de 2024. E eu já tava flertando com aquela viagem há algum tempo. Só que depois de ter ido pra Índia, eu falei, não quero ir para lugar nenhum, porque mexe muito comigo, mexe com o emocional, mexe com o mental, mexe com a família toda. Então é um monte de coisas que acontecem, é como se fosse um rio que tá ali e de repente dá uma chacoalhada no rio assim, ó. Aí eu falei, não, eu não quero ver isso de novo, eu quero dar um tempo, eu quero descansar. E aí esse negócio começou a ficar mais forte, esse negócio de ver águia, de aparecer pessoas com recados, de repente abrir um livro e tá ali Deusa Isis, coisas assim, começaram a ficar muito fortes. E aí teve um dia, e eu tava meio que ignorando aquilo, falando, não, gente, eu quero dar um tempo. E a Gabi me perguntou algumas vezes se eu iria, e eu falei que eu não ia naquele momento. E teve um dia que apareceu uma pessoa, desistiu do grupo, e aí tinha uma oportunidade de entrar, e era uma oportunidade que tinha uma facilitação, ali ia ser mais fácil de eu acertar uma forma de pagamento com essa outra pessoa. Era uma oportunidade, assim, gigante, apareceu ali na minha frente, e ela falou assim pra mim, Lívia, você tem que decidir agora. E aí eu falei assim, na hora, meu corpo inteiro tremeu. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu falei aquilo pra ela, e passou uma semana e eu não tinha feito ainda o primeiro pagamento. E eu comecei a me questionar, eu falei, eu preciso fazer o primeiro pagamento, porque só que eu não conseguia tomar uma ação naquela direção. E aí eu conversei em meditação mesmo, eu sentei pra meditar e falei assim, olha, Deusa Isis, se for pra eu ir, você me diz, me dá uma instrução clara, bem clara, porque eu não tô muito afim, eu tô um pouco cansada. E aí eu acordei, naquela hora eu não vi nada, eu acordei no outro dia com uma frase assim, a confiança está em si mesmo. E dessa frase veio um texto que ele é o texto 24, ele é o texto 24 dos meus conselhos existenciais. E ali ele fala claramente, ele deixa claro, e no final ele fala assim, o Egito te espera. E eu falei, então é isso mesmo, é isso que eu preciso de fazer. Aí eu comecei a fazer os pagamentos, comecei a fazer o primeiro pagamento, e comecei a botar na minha mente que eu ia pro Egito, que tava tudo bem. Foi tudo bem, aconteceu tudo bem, ali foi desenvolvendo tudo bem, só que chegou nas 2 últimas semanas, eu tinha também um encontro tem uma jornada que eu faço aqui em Brasília, que chama Jornada Ponte,
e a gente estava no encontro que ia ser sobre o cardíaco, e eu tive diversos contatos ali com alguns blocos de culpa. Eu participei de um trabalho, eu contei isso numa live anterior, e veio muito forte alguns blocos de culpa, que estava dimensionado no segundo, aqui nessa dimensão do segundo chakra, e veio muitos conteúdos e muitos insights sobre aquilo. E muitos insights sobre a abertura do coração, sobre a abertura das nossas asas. Tanto que o encontro foi lindo, foi um encontro muito bonito. E a gente trabalhou o tempo todo isso, o recepcionar e o gestar a vida. Então a gente abriu o coração para recepcionar a força do nosso espírito, da nossa alma, da nossa guiança sagrada, do amor incondicional. E ao mesmo tempo acionar o nosso corpo e a nossa personalidade para realizar isso no mundo. Então é sempre conexão e realização daquilo. E o texto, ele fala muito sobre isso. Conexão e realização do seu sonho divino. Ele fala muito isso. Então eu comecei a me entregar para esse lugar. Os últimos 15 dias foram bem desafiadores, porque ali começou esse movimento. Bom, agora eu preciso de ir, eu preciso de embarcar. E internamente a gente tem muitas resistências. E aí a outra lição que eu queria colocar aqui para vocês. O outro que aparece na sua vida é um insight, tá, gente? Uma reflexão profunda. Vocês podem anotar isso. Eu vou mandar depois os principais insights lá no meu grupo. Lá no grupo de WhatsApp, vou deixar lá para vocês. Mas aqui um insight muito forte, muito poderoso. Tudo que acontece fora vai ser reflexo daquele movimento dentro. Então, meu corpo está resistindo. Aí aparece a pessoa que eu tenho um conflito. Teve gente lá que teve conflito com a pessoa que vendeu a passagem. Teve gente que teve conflito com a forma como o outro falou. Teve gente que teve conflito com o marido em casa, com o filho. E aí vai. Tem muitas questões, só que o outro ele está representando uma questão sua. Então, quando você está num movimento desse de realizar um sonho divino, pode ter certeza, a sua mente vai resistir. E o outro vai ser representante daquela resistência, ele vai ser representante daquela dor e também das suas virtudes. Então, por meio das situações que acontecem, ela vai revelar o que está dentro de você, o que está acontecendo dentro. Então, se coloque numa postura de observador e comece a perceber o que esse conflito está me trazendo. E eu lembro que nas últimas 2 semanas eu tive acesso a essas questões de culpa que eu coloquei aqui, que eu não vou me delongar muito, e eu fui tendo acesso, eu fui ficando meio dispersa. Eu falei assim que parecia que eu tava meio mole. Eu lembro que eu consegui fazer a mala já no último segundo, assim, tanto que eu esqueci algumas coisas que eu queria levar, mas que eu não levei, mas eu levei o essencial, tava ótimo. Tá ótimo, deu tudo certo. Mas eu lembro que eu fiquei muito mole, eu fiquei muito dispersa, como se tivesse começado a acontecer um movimento de dissolução de partes minhas. E eu percebi isso nitidamente. Então, dentro de mim, eu só pensava assim, eu só preciso de me entregar. E eu já tinha vivido a Índia, que foi muito mais forte. Foi a minha primeira experiência. Então, foi muito mais forte do que essa. Mas eu tô contando aqui pra vocês, quando você estiver passando por um movimento desse, de conectar no seu coração e realizar algo que faça sentido pro seu coração, saiba que as resistências vão aparecer no caminho. Então, 3 coisas aqui que eu já falei. Conexão e intuição, vai afinando o seu instrumento aos poucos. Vão ter erros aqui, você vai achar que é uma coisa, mas é outra, vão ter enganos aqui. Tá tudo bem, vá afinando a sua intuição diariamente. 2, vão acontecer resistências, porque a mente não está acostumada com aquele caminho. A mente vai te manter num caminho que já existia. 3, o outro vai representar as questões como uma constelação familiar. Quem conhece constelação familiar? Vai ter os representantes daquela questão que está acontecendo dentro de você. E quando você aprende a ler isso de uma forma existencial, você fala, uau, que lindo, a vida está o tempo todo cuidando de mim. A vida está o tempo todo me mostrando. A gente está o tempo todo a serviço da vida, representando o outro e vendo o outro, a gente representado no outro. Então, muito bonito esse processo, gente. Alguém pegou aí? Esses são insights bem poderosos para a vida, que a gente está falando de um caminho existencial. Bom, meus principais pedidos aqui para a viagem era conexão, expansão e união, e aqui muita união sobre o feminino. A gente estava num grupo de 14 mulheres e eu sempre tive muitas questões com essas parcerias com o feminino. Já contei em outras lives, também não vou me delongar muito aqui, pra gente entrar especificamente no Egito, mas eu sei que eu preciso de trazer ainda, tem pontos ali para conseguir me relacionar melhor
com outras mulheres. Tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com as dores existenciais, tem a ver com as questões que eu vim curar. Eu tenho muita clareza delas hoje, né? Por estudar-me muito. Mas eu percebo que essas são oportunidades de a gente avançar. Então, assim, eu fiquei feliz porque eu me vi muito mais solta, muito mais desencanada, muito mais livre para me expressar, para dizer coisas, para me relacionar com o outro, sem tantas travas. E ali eu tive um insight muito interessante, que foi sobre tudo isso que eu falei para vocês. Uma das grandes travas, que aí pode servir para você também, ao se relacionar com o outro, é o medo da rejeição, porque a gente tem muito forte isso no nosso sistema. E uma coisa que eu percebi é que quando eu me aproximo muito das relações femininas, eu não tenho problema no casamento, não tenho problema nenhum no casamento, mas quando eu me aproximo muito das relações femininas, paradoxalmente, eu crio alguma forma, eu crio alguma resistência, crio alguma situação inconsciente para me separar daquela pessoa. E antes eu tive duas rupturas com duas grandes amigas. Foi quase ruptura. Eu não cheguei a ter uma ruptura, porque eu estava me observando. E durante a viagem eu tive esse insight. Uau, eu crio essas situações com o medo. É o medo de esse grupo me rejeitar, então já me auto-rejeito. E já rejeito essas relações ali antes que a outra pessoa possa me rejeitar. É algo bem profundo isso aqui, algo bem pessoal, mas eu tenho certeza que algo parecido acontece aí na sua vida. Seja no seu trabalho, seja com seu marido, seja com seus filhos, seja com o seu casamento, seja com o seu... Não sei, mas tenho certeza que isso acontece. Quando tá para virar o negócio, acontece algo. Tem uma resistência interna acontecendo. E a gente pode estudar isso melhor, né? Então aqui alguns insights mais gerais. Aí vou trazer aqui para vocês o caminho. A gente fez um caminho muito especial, as pessoas que fizeram esse caminho, que criaram essa estrutura. É uma estrutura que vai subindo, a gente vai subindo o Rio Nilo, né? A gente vai atravessando, vai passando pelo Rio Nilo. E ao longo do Rio Nilo tem vários templos. A vida no Egito, ela acontece toda ao longo do Rio Nilo. Porque é tudo, lá não tem floresta. Lá é tudo areia em volta, areia e pedra calcária, pedra, areia. É muito interessante isso. Quando você pega a estrada, você só vê areia e pedra, e aquele sol monumental, o sol é lindo no deserto. Então a vida ela acontece ao longo do Nilo, e o Nilo ali atravessa o Egito inteiro. Ele é considerado um rio sagrado, que dá vida, e realmente a vida é nutrida pelo rio, é muito interessante isso. E a gente foi caminhando nos templos que representam os principais chakras do nosso corpo, os principais centros de força. Então, aqui falando de uma forma mais geral, a gente teve o templo de Abu Simbel, que estava muito relacionado ao chakra básico. E ali naquele templo, quando eu cheguei, toda a viagem eu fiquei numa postura muito de observadora e muito aberta internamente para tudo que estava acontecendo. Então, em nenhum momento eu tive algum atrito com ninguém e nem com nada, porque eu estava o tempo todo deixando aquilo acontecer. Outro insight poderoso aqui. Receba a vida como ela está se apresentando e entenda o que ela está querendo te dizer. Isso é uma postura existencial. Então, quando eu cheguei naquele templo de Abu Simbel, eu tive algumas memórias entrecortadas, assim, não foi algo muito claro, mas eu tive algumas memórias e eu lembrei de algumas coisas da minha infância, muito da minha base ali. A base, né? O chakra básico. Foi um dos templos que eu mais me emocionei. Foi esse templo. E ali a gente já percebe, é muito interessante esse movimento de reconexão. Porque quando você entra num lugar desse, ele está repleto de história. Ele está repleto de um conteúdo ali, existencial, que está há muitas vidas ali, que está há muitos anos ali. E para você acessar aquilo, você precisa de se colocar disponível para isso. Então eu me coloquei disponível o tempo todo. E essa coisa da base, ela é muito trabalhada. Eu tenho trabalhado muito essa questão da base. Então me vieram vários insights ali, eu anotei algumas coisas, mas muito esse lugar de entrega para a terra. Então anota essa daí também, que essa é muito importante. A gente está em um corpo físico encarnado e a gente tem no nosso corpo todos os elementos da terra. A gente tem água, a gente tem todos os minerais dentro do nosso corpo, a gente tem toda a parte calcária, né, os ossos, a gente tem todos os elementos da terra no nosso corpo.
E a nossa vida aqui, quanto mais a gente conseguir se alinhar com a Terra, com a força da natureza, com essa sincronicidade entre o nosso corpo Terra e o nosso planeta Terra. Então, eu passei por algumas lições antes de chegar lá, aí eu fui lembrando delas, que foi de perdão, acessar um perdão à existência. Gente, isso é muito profundo. O que acontece aqui? Eu vi algumas cenas e alguns padrões meus que eu tinha, resistência a estar viva. Eu não sei se alguém tem isso. Depressão, tá muito nesse lugar. Às vezes umas raivas antigas, às vezes umas birras internas muito grandes, às vezes uma tristeza existencial muito grande. Aí depende muito de como se manifesta. E algo que eu venho curando, que eu venho trazendo sempre cura, é o intestino, é o meu ponto de cura nesse momento da minha existência. Então ali eu vi muitas coisas de fluxo com a terra e eu associei muito com as outras coisas que eu fui vivendo. Então, muito interessante isso, porque é como se fosse sabe um dominó que a gente faz assim, e ele vai caindo, vai tendo um monte de insights que eles vão acontecendo, e como eu já me coloquei nesse lugar, assim, eu já fui preparada para esse lugar, eu fiquei o tempo todo observando. E ali eu fui percebendo uma reconexão com essa base e esse lugar de estar vivo aqui. E estar vivo para manifestar a minha força espiritual, a minha expressão do divino, a minha expressão da minha essência. Isso é o caminho de Isis, né? É abrir as asas para sentir a força do espírito e trazê-la para a matéria, gestar ela e criar ela no mundo. Esse é o caminho ali. Então ali eu tive vários insights sobre isso e um trabalho interno ali. Meu intestino nos primeiros dias travou total, né? Muita mudança, muita coisa acontecendo. Então eu tenho um delay para processar. Eu fiquei ali meio, depois foi normalizando, mas do meio pro fim foi normalizando. Então esse tempo ele trouxe uma reconexão, assim, ele trouxe essa reflexão e trouxe essa força, né? É como se fosse essa relação de mais amizade com a terra, amizade mesmo, com a mãe terra. Foi muito bonito ali, eu me emocionei muito, entrei num salão e foi muito bonito, assim, foi muito significativo. Os salões são muito suntuosos, todos eles têm as histórias dos deuses ali que representaram, histórias daqueles deuses, e tem muitos símbolos, tem os vários textos ali em hieroglifo, e tem aquela grandiosidade toda que te coloca num lugar, assim, de entender a sua humanidade. E, ao mesmo tempo, entender que toda aquela grandiosidade que te permeia. Então, foi algo que o tempo todo me chamou a atenção. A gente foi ao templo de Philae também, que é o templo de Isis. Ele fica muito interessante porque o templo de Philae, ele fica circundado de água. Ele é o templo do feminino. E ali naquele templo a gente fez uma meditação, a gente teve a oportunidade de voltar e fazer uma meditação, que foi algo muito significativo para mim, principalmente tentando ser mais sucinta a questão da irmandade, a questão de estar junto com outras mulheres e de perceber a gente enquanto grupo e como uma fortalece a outra. Eu vou postar um Reels que eu mandei ele para a Rayane, uma grande amiga, que ela fala, acho que é a Angélica que está falando, como é recente a amizade feminina. A amizade feminina é algo recente na nossa história da humanidade. E ali, as sacerdotisas de Isis eram um grupo de mulheres que estavam juntas, que oravam juntas, que faziam seus rituais juntas, em prol da vida, sempre em prol da vida. Então, tem muita magia presente ali, tem muito encantamento e tem muito esse poder de reconexão com esse útero que cria e com esse coração que percebe o divino. Então, o coração que percebe, o útero que cria essas novas realidades. Então, foi extremamente especial. É muito difícil de trazer em palavras tudo isso. Como que isso atinge a gente nessas dimensões mais sutis. E veio, claro, questões mais que eu sempre trabalho. A culpa de ser mulher, aquele lugar de até onde vai o meu espaço de fala. Essa reflexão esteve o tempo todo presente. Até que ponto eu posso falar, até que ponto eu posso contar as minhas experiências, até que ponto é saudável essa manifestação, né? Como eu faço para estar integrada com outras mulheres e ao mesmo tempo exercer a minha individualidade. Reflexões muito intensas que foram acontecendo ao longo da viagem. Terceiro chakra foi o templo de Kouombo. A gente foi navegando no rio, a gente acessou esse templo.
Ele é um templo que ele é similar, assim, ele é feito de dois lados iguais, né? Um representa o deus Sobek e outro deus Horus. E ele traz essa história ali de um conflito entre eles e da harmonização desse conflito. Então traz muito essa dimensão do terceiro chakra, esse lugar da competição, da ambição, do ciúme, aqui muito presente, mas ao mesmo tempo a força do poder pessoal e a força que a gente tem quando a gente consegue harmonizar essas frequências em nós. E é um templo que traz muito sobre a medicina, muitos conhecimentos de medicina ali, vários murais falando sobre cirurgia, falando sobre conhecimentos da medicina, sobre receita, né, que eles falam reset. Então, muita coisa viva ali. Não foi o templo que me chamou mais atenção, né? O templo que me chamou mais atenção foi o primeiro templo de Abu Simbel, o segundo templo e o quarto templo, que foi o templo que a gente foi chamado Templo de Dendera, que é o templo da deusa Harto, e ali tem a história da família. Ali eu tive alguns insights também muito importantes. A gente percebe a diferença de energia de cada templo, de cada dimensão ali. E quando a gente vai se conectando e deixando isso acontecer dentro da gente, a gente vai aprofundando a nossa percepção. Então foi um templo muito harmonioso e uma coisa muito interessante, porque esse negócio de ir para dentro, né? Era um templo cheio de criptas, que é um local que a gente sobe ou que a gente desce, ou ela tá embaixo ou ela tá em cima, e a gente entra dentro e é um lugar bem apertadinho, bem fechadinho. Eu não sei exatamente para que era usado aquelas criptas, mas a gente usou ali para meditar, para entrar em contato com aquela energia. E na que eu entrei, tinha a deusa Hathor aqui, e do outro lado tinha a deusa Isis. Então foi um momento também de uma conexão muito especial ali com a deusa Hathor. E essa representação do ir para dentro, para mim veio muito esse lugar. Caminhe mais para dentro. Quanto mais você caminha para dentro, mais a superfície fica possível. Mais a gente traz para a superfície essa força de amor. Então foi muito interessante. Ali também a gente teve contato com a história do nascimento de Horus, que tem um templo específico ali, que a Isis, é onde Isis deu vida a Horus, né, onde ela pariu, literalmente. A gente fez uma meditação ali muito especial também. E ali também eu tive muitos insights sobre esse lugar do renascimento, sobre esse lugar de a gente deixar ir o que não serve mais e deixar-se nascer para o novo. Tudo muito vivo, tudo muito pulsante ali. E fora que é um templo muito bonito, ele está muito inteiro ainda, ele está muito conservado. E a gente foi subindo, agora esse eu achei fantástico demais, gente. Esse para mim foi um dos mais surpreendentes de todos. A gente passou ainda por Luxor, Karnak e Edfu, que foram três templos ali, muito poderoso. Ali Luxor foi a capital do Egito durante algum tempo. É uma cidade de pedra, está muito arruinado, tem poucos lugares assim inteiros, mas são colunas suntuosas, tem uma lagoa em volta e tem toda uma história ali também que vai repercutindo muito dentro da gente, vai abrindo assim muitas coisas dentro da gente. E principalmente essa sensação de que eu sou humano aqui, eu sou humano, mas eu estou num contexto que é divino. Então, me veio muito esse lugar. O que eu, como humana, eu posso trazer de divino? Qual é o divino que eu posso refletir no meu corpo de humano, na minha realidade humana? Qual o divino que eu posso trazer para a matéria? Mas sempre no lugar de percepção, de humildade ali, porque a gente é muito pequeno. Uma coluna daquela gigantesca, se aquilo cai, acabou, né? Acabou sua vida, acabou sua existência. Então ela traz muito esse lugar da devoção, do reconhecimento da força da espiritualidade, da força dos deuses, da força da vida e do reconhecimento de nós enquanto representantes da vida, mas uma parcela dessa vida que precisa de estar rendida a um todo maior. Então isso me permeou o tempo todo. Todos os locais foram me mostrando isso e foram ativando isso dentro de mim. E quando a gente chegou a um templo, a gente passou primeiro, eu não lembro se a gente passou primeiro pelo Vale dos Reis, que são as tumbas, que também é uma experiência extremamente interessante, ou se a gente passou primeiro pelo templo de Ábidos. Eu acho que primeiro a gente passou pelo de Ábidos. Não lembro direito, mas foi nessa sequência aí. O templo de Ábidos é o templo de Osíris. Osíris e Ísis, eles são irmãos, e eles também têm um irmão chamado Sete. Osíris e Ísis, eles eram casados, além de irmãos, eram casados. E Sete era o irmão que tinha ciúme e que matou Osíris. Então ele picota Osíris em vários pedaços e joga ao longo do Nilo. A Ísis vai juntando os pedaços de Osíris e recompõe o corpo de Osíris.
e ela fecunda ali, ela sobe em cima de Osíris e ela tem um filho, ela fica grávida de Osíris. Só que Osíris, ele não volta à vida normal, à vida em carne, ele volta à vida em espírito, numa dimensão espiritual. E ali tem muito simbolismo desse nascimento de uma consciência no mundo, de um ser que ele vem do espiritual, muito parecido com a história do Mestre Jesus. Muito parecido, gente, muito parecido. Também foi chocante de ir percebendo o como as histórias elas estão interligadas. A gente é que vai separando, mas o recado, para mim, no fundo, é muito parecido, que é abrir o coração para sentir o amor e trazer ele para o mundo. Para mim, o recado principal é esse, né? Na minha percepção. Então, quando Horus nasce, Horus representa a consciência, que o olho de Horus. Tem aqui no meu coladinho aqui o olho de Horus, quer ver? Ele traz aqui a cruz Enki, que é a cruz traz muito renascimento. As estátuas do Egito, as figuras trazem muito ela, e o olhinho de Horus, né? Que tá muito ali. Tem a flor da vida também, o símbolo da flor da vida também tá muito presente ali no Egito. Nesse templo de Ábidos, ele tá um templo muito conservado, ele ficou debaixo de areia durante muitos anos, então talvez por isso ele tenha ficado mais conservado do que os outros, e ele também é mais difícil visitar porque ele está mais embaixo, os turistas levam um dia para chegar lá, um dia só para visitar esse templo, então muitos desistem de fazer essa visitação ali. Mas o templo de Ábidos, ele tem toda a história, a coluna de Osíris ali no meio. Ele tem 7 câmaras, uma central, 3 para a direita, 3 para a esquerda. E ele representa muito esse lugar para mim, tá? Que não é coisa que eu li, não é coisa que eu vi, mas para mim representou muito esse senso de unidade. E ele tá na altura eu não sei se é do 6º chakra, do 5º chakra ou se é do 6º chakra. Mas ele tá nessa dimensão aqui mais espiritual. E ele tá muito viva ali a história, tá muito presente. E atrás desse templo, eles têm um local que é muito interessante, que é tipo uma base, assim, tem várias pedras, tem várias escadas, e tem 2 lagoas, assim, como se fossem dois coisas de água, assim, como é que é o nome? 2 piscinas de água, assim, e é uma água que o guia tava explicando, que ela não vem nem do rio e nem do mar. É uma água que tá ali ele falou, eu venho aqui há 30 anos e essa água tá aqui há 30 anos e ninguém consegue secar essa água. Ninguém consegue secar e ninguém consegue saber de onde vem, que é uma água no deserto, um negócio que não faz sentido. E ali naquelas colunas tem o símbolo da flor da vida, que é que os cientistas hoje, segundo o guia, depois eu pesquisar mais sobre isso, segundo os guias, os cientistas já comprovaram que existe o padrão da flor da vida no nosso DNA. Eu lembrei muito de um curso que eu fiz chamado A Flor da Vida, com uma professora que ela conviveu com o Drúnvalo de Melquisedeque, ou Drunvalo, aí eu não sei. Tem gente que fala Drunvalo, tem gente que fala Drúnvalo. E tem um livro chamado A Flor da Vida, Os Mistérios da Flor da Vida. E eu lembro que a gente desenhou essa Flor da Vida, ela tá até aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, é muito interessante. Vou pegar aqui, porque isso é legal. Aqui, ó, só pra vocês verem como é interessante, ó. Tá vendo? Velhinho, ó, isso aqui, 20 anos atrás, a gente foi desenhando os padrões da flor da vida. Ó, vocês conseguem ver, ó. Foi desenhando bolinha a bolinha. Ela começa aqui com o olhinho de Horus, aqui, deixa eu te mostrar aqui, peraí. Aqui, ó, começa aqui com o olhinho de Horus. O Horus olha, né, que é a consciência olhando e projetando a realidade. Aí vai nascendo, a consciência sobe, ó, vai para todos os lados, depois isso aqui vira um círculo. E aí vai tendo as bolinhas, ela sobe, gera o outro círculo, aí gera o ovo da vida, aí vai vindo, ó, até gerar a flor da vida. E essa flor da vida, ela tem todos os padrões dos sólidos geométricos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Ela tem o tetaedro, todos os padrões geométricos estão contidos dentro da flor da vida. E ela tem um movimento que é para dentro também, ó. Quando ele olha para dentro. E aqui a gente vê nitidamente a fita de DNA. Aqui, ó. A gente vê nitidamente a fita de DNA. Então, isso aqui tem mais de 20 anos que eu fiz esse curso. Eu era muito jovem. Eu fazia, assim, uma coisa de seguir a minha mãe, que a minha mãe gostava desses cursos. Mas eu não tinha muita consciência sobre aquilo, ó. Aqui uma canalização que veio na época sobre isso. E eu sei que lá eu lembrei muito disso aqui. E eu lembrei muito dessa canalização.
E eu lembrei muito desse padrão da flor da vida. E me veio muito forte aqui, foi uma experiência mesmo que eu tive muito, muito forte ali dentro daquele templo. É como se eu relembrasse de cenas, de momentos ali dentro. E me veio muito forte a deusa Ísis e aquele lugar meio que de abandono. É como se aquilo tudo tivesse acabado e a gente ainda estivesse vivendo aquilo dentro de nós. Então, tinha um lugar aí de desconexão. E aí eu tive algo mais pessoal, eu não vou contar muito aqui, mas foi uma experiência muito linda de reconexão com essa deusa Ísis, com essa força de amor incondicional, né? E aí eu vou falar a palavra reconectando, porque eu acho que não é uma coisa que tem fim. A gente vai abrindo e a gente vai se reconectando cada vez mais. Mas foi uma experiência muito bonita, muito poderosa. Esse templo fez toda a diferença pra mim. Ele tem uma imagem no céu, assim, dele, na parte alta do templo, ele tem uma imagem que eu posso mandar no meu grupo de WhatsApp também, mas que tem a imagem de um disco voador, tem a imagem de um helicóptero e tem a imagem de um submarino, de um navio, assim, desenhado. Então, como é que isso existia naquela época? Como é que aquelas pedras foram encaixadas ali naquela época? Como é que aqueles desenhos estão ali coloridos até hoje, sendo de 4.000 anos atrás? Esse templo ele tem 1941 anos antes de Cristo. Olha para você ver, é uma média de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. Então como é que isso está lá até hoje? Como é que essa base, com a flor da vida, com todo esse conhecimento que a gente nem sabe ainda, eu acho que a gente nem conseguiu decifrar, ele ainda está ali, naquele movimento. Então, eu simplesmente me entreguei para esse mistério e para tudo que eu poderia acessar naquele momento. Tenho consciência de que eu posso acessar camadas muito mais profundas, mas é esse lugar de acessando, porque é o que você está pronto para o momento, que eu acho que é outra lição muito importante. A vida, ela vai te revelando aquilo que é adubo para você crescer nesse momento. Não precisa de você saber tudo de uma vez, isso é da mente. Isso é uma necessidade que a gente tem que vem muito de um lugar de personalidade, de controle. Você só precisa de saber o que é preciso de saber para aquele momento. Então, tudo que você sentiu era o que você precisava de sentir. Tudo que você viveu era o que você precisava de viver. Tudo que aconteceu era o que precisava de acontecer. E quando você vai acreditando nisso, quando você vai se entregando para essa realidade, aí você vai vivendo as situações de uma forma mais leve, entendendo que eu não preciso de saber tudo nesse momento. Eu só preciso de saber o que me foi me entregue agora. Então eu saí dali muito satisfeita com esse movimento e me deu uma sensação de muita expansão dentro. E depois daquilo ali, a gente ainda teve uma experiência muito profunda numa pirâmide, na pirâmide de Gizé, né, a pirâmide de Quéops, que a gente entrou para fazer uma meditação também, de madrugada. Eu ganhei da Kuan Yin a flor da vida, preciso estudar sobre. Ai, que legal, a gente pode falar sobre isso, Léo. É um curso que eu tenho vontade de dar, porque esse curso foi muito impactante para mim. Eu tenho vontade de até entrei em contato com a Lena uma certa época, a Lena Demage, que foi a que deu, porque eu falei pra ela, eu quero ensinar as pessoas a desenharem. Só que os desenhos, eles abrem portais, que eu lembro que quando eu fiz, abriu um portalzão, assim, foi muito poderoso. Então, eu não sei, mas é um conhecimento que vale a pena. Esse livro é muito legal, Os Mistérios da Flor da Vida. A gente ainda passou nesse templo de Quéops. Nesse dia, eu já tava muito cansada, eu não queria mais. Tipo, não quero mais, quero dormir. Chega, tá bom pra mim. Mas vamos lá, a gente tá ali, né? Aí vou trabalhando as resistências da mente. Olha pra você ver. Vou trabalhando as resistências ali desse lugar. E aí eu fui parar, a gente começou a entrar na pirâmide 3 horas da manhã, era um ingresso privativo. E quando eu entrei na pirâmide, a pirâmide ela não é uma coisa assim, que você entra dentro e ela tem aquele espação vago dentro, né? Em formato de pirâmide. Ela é toda maciça. Ela tem um caminho de pedra que me pareceu muito ali a saída do útero, sabe? Me pareceu muito esse lugar de entrada ou de saída do útero, que é umas pedras assim, desorganizadas. E aí você entra, depois tem uma escada enorme, com um paredão, assim, eu não sei quantos são, mas eu tive a impressão que são 7 ou que são 12 colunas ali, assim. Um paredão enorme e a gente acessa uma cripta também, uma sala. Que aí tem muito estudo em cima. Como eu não estudei esse assunto, eu não vou me falar dele, mas tem um livro, acho que é Viagem Mística ao Antigo Egito, que ele traz, e muitas pessoas que estudam ali como câmaras iniciáticas, e outras pessoas trazem como a tumba, que era a tumba do faraó, né? A tumba do faraó ali, do faraó e das pessoas que estavam ao seu redor. Mas o fato é que eu tava resistindo muito, tava com sono, cansada já, falando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
um lugar que tem, assim, ele tem um cheiro de mofo muito forte, porque é muito tempo fechado. E a gente teve uma experiência muito linda ali, eu não fiquei completamente acordada, eu fiquei meio transitando, mas eu lembro que quando a Gabi sentou e começou a fazer a meditação, era como se toda aquela reclamação interna tivesse se dissipado. Abriu, assim, algo dentro de mim, e aí eu realmente vi como se o céu tivesse aberto, como se o céu tivesse ali, tivesse aquela tampa, tivesse saído, e o céu tivesse ali muito forte, tanto que eu acordei à noite de madrugada e era como se eu estivesse dentro daquele céu. É como se eu tivesse até escrevi um texto, pensei de mandar, depois eu falei, não vou mandar esse texto não, porque eu não sei até que ponto é legal mandar, até que ponto não é legal mandar. Então eu falei, vou compartilhar isso depois de uma forma mais breve, mas foi uma coisa muito poderosa e eu senti uma expansão muito grande. Era como se tivesse descido um tubo de luz e eu vi vários símbolos descendo ali, vários símbolos descendo. Então foi uma espécie de iniciação, talvez, não sei, né? Aí entra naquele lugar do que eu não sei e do que eu não preciso de saber, porque se eu precisasse, teriam me dito, eu teria acesso a esse conhecimento. Então entra nesse lugar muito de abrir o coração para sentir o que a vida está te entregando ali. E foi isso que eu fiz a partir de um determinado momento, porque eu resisti um bocado. Depois eu soltei o controle e falei, eu já estou aqui, eu paguei por essa viagem, eu estou aqui nessa pirâmide de 3 horas da manhã, estou a dormir 1 hora. É isso. Então agora vamos viver a experiência. E aqui tem uma grande lição. Tem várias grandes lições. Mas um grande insight que a gente pode tirar daqui. Para de resistir. Para de resistir. Para de resistir. Para de resistir. Sinta a experiência. A vida é boa. A vida vai sempre contribuir para o seu caminho. A vida vai sempre contribuir para a sua evolução. Sempre, sempre. Então, acredita nisso e segue em frente. A gente tem o poder de estar na dor ou de estar no amor. É um poder que a gente tem. E se a gente está o tempo todo reclamando e vendo o que falta ou o que não está como a gente gostaria, a gente não consegue viver a experiência que está ali nesse momento. Acho que esse recado ele ficou o tempo todo presente. Porque imagina, 14 mulheres viajando juntas, uma série de questões que acontecem no meio do caminho, muito calor, privação de sono ali em alguns momentos que a gente não conseguiu dormir, o tanto que o corpo precisaria. Então, muitas coisas ali. E aí você aprende que você precisa de soltar, de entregar, de abrir as asas, de viver o que está sendo mostrado ali, mesmo sem ter a total consciência daquilo. Porque, de alguma forma, a vida te colocou ali. A vida te levou para aquele lugar. E você aceitou, você disse sim. Então agora, viva a experiência procurando abrir o seu coração. Isso vale para tudo. Seu casamento, a sua, ou não casamento, né? Nem todo mundo é casado. Eu falo como se todo mundo fosse casado, né, gente? É porque eu sou casado, então é como se todo mundo fosse. Mas não é. Tudo bem. Desculpa aqui essa fala, né? Perdoa essa fala, porque já é tão... Ficou no automático aqui. Mas o trabalho, o casamento, os filhos, as relações, as amizades, tudo que você vai recebendo. Procura sempre estar nessa postura de águia. Sobe. Quando você vê que a mente está muito tentando dominar, sobe. Sobe. E pensa assim, o que essa situação está trazendo para mim? Eu vou simplesmente viver essa experiência. E eu tenho feito isso muito na minha vida. Eu parei de brigar com o meu trabalho, eu parei de brigar com a forma como eu queria que meu marido fosse, eu parei de brigar com a forma como eu queria estar nesse momento em que eu não estou. Então eu tenho parado de brigar com a medida do tempo com as coisas que eu não gostaria que fosse daquele jeito, ou que eu acho que não deveria ser. Porque isso é padrão da minha mente, imagina. A vida é muito maior. Olha aquelas colunas gigantescas lá, todo aquele espaço monumental, eles trazem esse recado o tempo todo. A vida é muito maior. Então, às vezes, a gente encuca com coisinhas assim, de dia a dia, de pedacinhos, e a gente não consegue sair daquele lugar. E também, isso é uma necessidade de controle da nossa mente. Fica muito claro isso quando a gente está num grupo desse, assim. Porque você vê ali, tem uma pessoa conduzindo, uma pessoa que você confia, uma pessoa que te deu todo o roteiro ali da viagem, a gente está sabendo onde a gente está com um guia que a gente confia, a gente está com o telefone na mão, a gente está com todos a gente está seguro, diríamos assim. E ainda assim, a gente começa a bugar de todas as formas, começa a falar, não, mas a gente deveria estar em tal lugar, a gente deveria estar fazendo tal coisa, a gente deveria estar com tal roupa, a gente deveria fazer, mudar isso aqui, cadê os horários todos certinhos? Então a gente já começa a bugar. Imagina, na vida da gente, a gente faz isso o tempo todo.
Então, assim, pra mim, resumo da história, as viagens de peregrinação aqui, tô quase fazendo a propaganda, vou falar pra Gabi, um desconto aí na próxima. Mas não é isso, tá, gente? Isso é brincadeira. É porque essas viagens, elas proporcionam um local, esse contexto, que é também muito parecido com o que eu faço ali na Jornada Ponte, o que eu faço nos meus atendimentos, é dar consciência sobre uma inteligência existencial. É a gente aprender a estar mais focado nessa guiança da vida, na abertura do coração para sentir essa guiança, porque se o coração não sentir essa guiança, você não recebe ela. E a realização disso no mundo. Porque não basta só eu sentir essa guiança, eu preciso de realizá-la no mundo. Por exemplo, ficou claro para mim que eu ia pro Egito. Agora eu preciso de ir, eu preciso de arrumar as malas, eu preciso de enfrentar o avião, eu preciso de enfrentar as questões no grupo, eu preciso de enfrentar todas essas questões que eu falei, de sono, de comida, de tudo. Então tem um preço a ser pago, não é de graça. Não é assim, intuir e o negócio, pum, apareceu na minha frente. Assim, a gente tem essa cena muito infantil da nossa personalidade mesmo. Isso afasta a gente de viver, isso afasta a gente de se entregar a esse movimento, porque a gente fica nesse lugar muito infantil, muito infantilizado. Né? A vida me falou, a vida me disse isso, agora um negócio vai acontecer na minha frente. A vida te falou, agora ela vai te dando sinais. Vai seguindo esses sinais e vai trazendo isso para o mundo, vai construindo. E a construção na matéria, ela sempre vai ter um preço a ser pago. A gente está na matéria, a gente não está no mundo dos sonhos. A gente acessa no mundo dos sonhos e a gente realiza no mundo da matéria. Só que o mundo da matéria ele é mais denso, ele é cheio de questões, ele é cheio de falhas, ele é cheio de dores, ele é cheio de espaço para a gente construir. E aí, se eu não aprendo a dançar, que é o outro insight que eu gostaria que vocês anotassem, dançar entre luz e sombra, a vida é sempre sobre isso, sempre sobre isso. Então eu preciso sim de fortalecer a minha conexão com os espaços de mais amor. Se tem uma pessoa que faz aquilo que eu gostaria de fazer, que já caminha naquela direção, já está mais aberto para ela, entra no campo dessa pessoa, se permita aprender com ela, mesmo que ela não seja a perfeição em tudo. Porque vai acontecer isso, eu fui seguir a fulana e aí de repente eu vi que ela é egoísta, que ela não cuida de não sei o quê. Tudo bem, gente, ela tem aspectos de sombra também, mas vá atrás do que você precisa do campo dela. Se permita aprender com ela, tenha a humildade de aprender. E tenha a humildade também de entregar aquilo que é da sua natureza. Eu tô aqui fazendo essa live num puro movimento de partilha, porque eu tenho esse compromisso existencial. Eu tenho esse compromisso de partilhar essa conexão entre espírito e matéria. Então, todos os movimentos que eu vou fazer nessa direção, eu tenho prazer em partilhar. Porque eu acho que isso abre janelinhas, abre portinhas, abre pontinhos para a vida poder te acessar. Porque a vida te ama muito. E a vida quer o seu bem. A vida quer que você cresça. A vida quer que você se cure. A vida quer que você vá para frente. Só que a gente não aprendeu a se relacionar com a vida. A gente aprendeu a estar numa zona de proteção e de controle, onde eu me sinta num lugar seguro. Mas, ao mesmo tempo, o meu coração, ele anseia viver o amor, o propósito, a liberdade de ser. Só que para viver isso, eu preciso de soltar essas camadas que estão presas. E isso é processo, isso não é do dia para a noite, isso é processo. Então, essa viagem para o Antigo Egito, ela já vem vindo para mim há algum tempo, e graças a Deus eu tive a coragem de realizar ela, porque eu poderia não ter realizado. E normalmente, quando a gente não atende algo que vem da nossa intuição, na próxima vez ela vai vindo mais forte e conflitos começam a acontecer, porque você precisa de caminhar naquela direção. É igual uma mãe com um filho, presta atenção, você tem um filho, e aí você fala pra ele, filho, não bota a mão no fogo, porque você vai se queimar. E aí o filho não escuta, né? Você fala de novo, filho, não bote a mão no fogo. E o filho tá lá, filho, não bote a mão no fogo, você vai se queimar. Você mostra pra ele a mão queimada, você mostra um vídeo e ele continua lá. Até que ele põe a mão no fogo. Quando ele põe a mão no fogo, ele queima. E aí quando ele queima, aí sim, né? Foi o mais forte, entende? A vida primeiro ela te avisou. Ela te avisou de novo. Ela te deu ali um recado claro. E você teimou, porque você queria viver aquela experiência de algum jeito. Você tinha aquele desejo. Você se queimou.
E assim acontece o tempo todo na vida. Gente, eu tinha hipotiroidismo. Eu comecei a fazer lives, o hipotiroidismo acabou. Eu não tinha coragem de dar uma opinião, eu não tinha coragem de falar nada sobre mediunidade, sobre energia, sobre... Até hoje ainda tenho muitas travas, muitas. Mas à medida que eu vou indo, eu vou abrindo. E aí eu vou ganhando mais confiança, vou ganhando mais integração com a vida. E vou sendo um canal mais limpo do que a vida quer transmitir através de mim. Entende? Então, essa viagem ela foi muito especial, tanto no sentido de reconexão, ali a reconexão com Isis no Templo de Abydos foi muito linda, a reconexão ali na última pirâmide também foi muito linda, e a reconexão com o grupo de mulheres. Eu dou muita risada, quem tava no encontro, sabe que eu sou uma pessoa que dou muita risada no dia a dia, eu gosto muito de sorrir. E eu lembro que uma época, sorrir pra mim era um motivo de vergonha. Porque toda vez que eu sorria, alguém falava, nossa, Lívia, você é engraçada. Nossa, Lívia, você é sem noção. Nossa, Lívia... E até hoje eu tenho isso. Então eu começo a sorrir, eu começo a ser mais natural, eu começo a ter aquela sensação, eu tô fazendo algo errado. E aí eu preciso de conscientemente soltar dentro de mim e falar, está tudo bem sorrir. Está tudo bem ser quem eu sou. Entende? É claro que num contexto, numa meditação, eu não vou dar uma gargalhada ali, não é isso. É num contexto de mais leveza, do dia a dia. E nessa viagem ficou muito marcado o meu sorriso, né? Porque o guia falava o tempo todo da minha risada. Foi até interessante, assim. Eu já falava, tá bom, chega. Eu já tava pensando internamente, para de falar da minha risada. Mas eu consegui não parar de rir por conta disso. Isso pra mim foi também uma grande lição e uma percepção do tanto que eu já estou amadurecendo. E esse processo de amadurecer, ele é no caminho, ele é no processo. Então, cada vez mais vai ficando mais possível de eu manifestar quem eu sou. E o grupo de mulheres foi muito lindo estar ali entre 14 mulheres. Eu agradeço a cada uma delas. Acho que elas não têm noção o tanto que elas são cura pra mim, o tanto que estar nessas rodas é curativo pra mim, o tanto que esse tipo de trabalho ele me engrandece, ele me conecta, ele me integra. E por isso que eu quis aqui partilhar com vocês. A gente vai agora pro 5º encontro da Jornada Ponte, é um encontro sobre a expressão da nossa voz. Então tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui também. E à medida que eu vou dando esses encontros, eu vou também abrindo camadas dentro de mim. Porque é caminhar na direção do seu Dharma. Caminhar na direção daquilo que faz sentido para você. Meus amores, é isso. Quem tem alguma questão, alguma pergunta, alguma curiosidade, eu estou super disponível para vocês, para o que vocês quiserem saber. O meu trabalho ele é sobre conexão com o amor, sobre você acessar essas dimensões mais espirituais da sua existência, a força da sua vida e trazer ela para o mundo. Conexão e realização de quem você é. Para isso a gente vai precisar do coração ativado, da sabedoria aqui presente e da força dos seus chakras inferiores, masculino, feminino e vida, aqui terra. A gente vai precisar deles para poder trazer para a matéria todo o nosso amor para o mundo. Como sacerdotisas de Isis, tem uma frase que veio assim, Isis, ela espelha o divino na matéria. É uma grande mãe que espelha o divino na matéria. E a gente, como sacerdotisas de Isis, temos a obrigação de trazer para o mundo, de sentir o amor e realizar ele no mundo. Sentir e gestar o amor e trazer ele para a matéria. Ali para mim, aqui é já a conclusão minha, mas para mim são todas sacerdotisas de Isis, são todas pessoas conectadas com o amor incondicional que estavam ali e que têm esse anseio de viver propósito, de servir o mundo, de fazer algo que faça mais sentido, de transformar o mundo em um lugar mais amoroso, mais sábio, mais unido, mais cooperativo. E a gente vai fazendo isso, transformando isso dentro de nós. Então, lindo demais, gratidão por terem me ouvido, por terem ficado até aqui. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu vou trazer agora uma pequena sintonização com a deusa Isis e com essa frequência do amor incondicional. No Egito, o que ficou claro para mim, o que ficou marcado ali para mim, que eu não sabia, é que a Isis, ela é uma matriz, ela é como se fosse a mãe divina primordial. Então ela é a matriz da mãe, a mãe, né, a mãe maior. E dela vem todas as outras deusas. Na Índia, Durga tem esse papel. Ela é uma matriz, uma mãe divina maior, e dela vem todas as outras deusas. Aqui no Ocidente a gente não tem essa figura, né? A gente já traz direto de Deus, a gente traz uma força masculina muito forte, a gente tem Mãe Maria, talvez, como uma grande representante da força feminina,
Tem até ela aqui, gente, eu vou ganhando. É tão interessante porque eu vou ganhando as mães divinas, ó. Que Nossa Senhora, que é uma mãe divina, né? A Isis está aqui, que eu trouxe de lá, que é essa grande mãe divina, as asas abertas, ó. Os braços, eles são extensão do coração. Então, quando eu abro os meus braços, eu estou expandindo o meu amor para o mundo. Estou expandindo as minhas asas. Aqui, Isis representa muito esse olhar de águia, essa força espiritual e essa abertura do coração para viver a vida, né? Então, a gente tem outra aqui indiana maravilhosa, que eu fui lá, que é a Ama. Ama é uma mãe divina encarnada. Olha que linda. É tão maravilhoso a Ama. Maravilhoso demais. Então, eu vou ganhando, assim, representantes da mãe divina. É muito, muito interessante. E no mais profundo, se a gente for abaixando, nós mulheres, somos representantes das mães divinas. Nós somos mães divinas aqui encarnadas. A gente tem o poder de gestar uma vida dentro de nós. A gente tem o poder de gestar projetos, de gestar o novo, de gestar novas ideias. A gente tem o poder, sim, de transformar o mundo. E quando você vai vendo isso nas culturas, eles vão subjugando as mulheres. Porque as mulheres, elas são realmente uma matriz, um portal de criação no mundo. E essas religiões mais antigas, dessas sabedorias mais antigas, elas trazem a mãe divina como central. A mãe divina é o centro de tudo. Ela é a partir do feminino, a partir da mãe, que surge tudo. E olha o Rio Nilo. Tem um vídeo que eu posso mandar lá também, que a gente sobe no balão, a gente fez um passeio de balão, e quando a gente olha lá de baixo, a gente tá no balão lá em cima, que a gente olha embaixo, ao longo do Rio Nilo, tem duas margens assim, mais ou menos uns 5 metros talvez, de verde, muito verde. Acabou aquela margem, começa a areia, começa a sequidão. E ali ficou nítido também. O mundo, para nascer, a vida para brotar, precisa do feminino. A água é o feminino. A água é essa força que gesta a vida, que nutre a vida. E aqui, né, quando a gente gesta um bebê, dentro do útero tem água. É muito interessante. Então a gente vê que sem o feminino, a gente não consegue trazer o novo para a matéria. Então o sentido existencial é do feminino para o masculino. E Isis é uma grande mãe. Eu vi muito ela na Índia também. Veio várias associações entre a Ama, entre Isis, entre Yogananda, forças muito femininas ali. E eu acho que a gente está nesse momento, nesse privilégio, desse momento da Terra, de acessar esse poder feminino. E de dar vida às mulheres, às sacerdotisas de Isis que existem em nós, a essa força criadora que existe em nós. E trazer essa beleza para o mundo, essa magia para o mundo, esse encanto para o mundo, essa nutrição para o mundo. Então, é sobre isso. Vambora, vambora! Como eu digo sempre, uma frase que me veio que eu amo: o mundo precisa do seu amor. Não é só falácia, o mundo precisa de você no seu lugar, precisa de você gestando vida, precisa de você nutrindo vida, precisa de você levando vida para o mundo, no seu jeitinho, no seu formato, no seu dia a dia, nas suas relações. Não é fora. Outra lição também. Não é algo que você vai fazer fora, é algo que você vai fazer onde você está. E começa nutrindo dentro de você. Você abrindo o seu coração para essa luz divina entrar e nutrir o teu campo aqui, o teu corpo, para que você possa brotar as suas flores, os seus frutos, e aí expandir isso no mundo, levando para o mundo o seu perfume. O mundo precisa do seu amor. Então, vamos nessa, estamos juntos, bora em frente. Agora vamos ativar isso na nossa mente, para que fique mais fácil trazer isso para o nosso corpo, para a nossa vida. Todas as suas falas têm muita contribuição para mim. Ai, que bom, meu amor, maravilhoso. Maravilhoso, é para isso que eu tô aqui, contribuir com vocês, e enquanto eu vou expandindo, enquanto eu vou aprendendo, enquanto eu vou vivendo. Certo? Então vamos lá? Vamos fazer esse exercício agora, que é uma característica da conexão com o amor, é trazer a matriz, esse lugar do sentir, esse lugar do perceber dentro. E de novo, esse é um lugar que a gente treina, não é um lugar que tá dado. Mesmo para mim, que sou sensitiva, que nasci numa comunidade espiritualista, tudo isso aí. Capacidade psíquica não é movimento de alinhamento, tá? Alinhamento de vida é quando eu sinto a vida dentro de mim e eu sou capaz de agir integrado com a vida. Não tem nada a ver com ver, sentir, ouvir. O movimento de ver, sentir, ouvir, ele pode me ajudar nesse processo, mas ele não é o principal, tá bom? O principal é eu abrir meu coração para sentir a vida em mim e realizar ela. Movimento de alinhamento existencial.
Que delícia. Então vamos lá ativar o nosso coração um pouquinho. Vou aumentar aqui o volume. Vou pedir para vocês agora a gente trazer uma postura, pezinhos no chão, tá? Coluna ereta. A sua coluna é o próprio Rio Nilo aqui, ó, que vai atravessando, ó. Tá? Então a gente vai fechar os olhos agora. A gente vai respirar fundo e você pode soltar um som quando você respirar, dando o comando para o seu corpo para relaxar. Você é a comandante, é o comandante. Então agora a gente vai respirar e vai comandar para o corpo. Relaxar. Isso, respira. Isso, relaxando, você pode ir soltando com som. Isso. Lá na sua base você pode ver uma energia que vem do centro da terra e vai entrando pelas suas pernas quando você respira. Respirando, essa energia vai subindo, 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 subindo. Segura ela um pouquinho, enchendo o peito e solta num som, relaxando tudo. Isso, o corpo vai ficando molinho, molinho. Entregue. Mais uma vez, sente a energia que vem do centro da terra, subindo pelos seus pés e pernas. Respirando, subindo essa energia em toda a sua coluna. Vamos lá? Isso, subindo, 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 enchendo a sua caixa torácica. Segura um pouquinho. E a gente solta, soltando um som e relaxando. Isso, agora sentindo o teu corpo mais molinho, mais entregue. Vai soltando a sua musculatura, soltando o seu maxilar. Vai soltando a sua caixa torácica, abrindo a sua caixa torácica. Isso. Abrindo o seu abdômen. Abrindo o seu quadril. Isso. Deixando essa energia tomar conta do teu corpo. Você vai relaxando mais e mais, deixando toda a sua musculatura se estender, abrindo espaço para receber uma força de luz poderosa que vai descendo do alto da sua cabeça. Isso. Sente uma figura feminina que vai descendo do alto, um raio de muita luz. Vai entrando no topo da tua cabeça. Um corpo de luz dourado, muito dourado. Vai iluminando toda a sua cabeça. A pineal, a hipófise, a tireoide. Todas as suas glândulas sendo iluminadas, ativando nesse momento o perfeito funcionamento dessas glândulas e desses centros de força. A base, o coronário, sua capacidade de ver além, o centro da sua testa, a sua força de expressão no mundo, o seu laríngeo. Tudo vai ficando dourado. E essa energia vai chegando até o seu coração. Sente o seu coração se expandindo numa energia dourada. Toda a sua caixa torácica se expande. E no centro do seu coração,
existe um altar com uma flor de lótus aberta e um diamante de luz no centro dessa flor de lótus. E o seu coração vai recebendo essa energia que desce do alto, vai entrando nesse grande altar e vai se expandindo através dessas pétalas. Sente essa energia se irradiando para os seus braços. Isso, e sente os seus braços se expandindo em pura luz. Suas asas vão crescendo, nas suas costas você pode perceber essa expansão e movimento. Se você sentir, pode abrir os seus braços e deixar essa energia se irradiar pelas suas asas abertas. Isso. Seu coração vai recebendo essa energia dourada que vai entrando pelo topo da sua cabeça, ativando o coronário, ativando o sexto chakra, o chakra da garganta, e penetrando nesse altar no centro do seu coração, se irradiando para os seus braços. Você vai vendo esse corpo de luz adentrando, atravessando o seu coração, isso, descendo pelo seu abdômen e quadril e pelas suas pernas. Essa luz atravessa os seus pés e se conecta a um centro de luz no centro da Mãe Terra. E agora você pode ver claramente um corpo de luz ao seu redor, você dentro desse corpo de luz. Essa energia vai descendo de um alto lá no céu, atravessando o teu corpo e descendo na terra. E você está dentro desse corpo de luz. Isso. Vai sentindo a potência de ser luz. E todas as suas células, todo o seu sangue, todos os seus ossos, toda a sua musculatura vai sendo regada com pura luz. E você simplesmente relaxa, recebendo toda essa frequência lumínica que vai ativando tudo que é bom, belo e sagrado no teu corpo. Vai ativando a sua inteligência espiritual e vai te integrando à força da vida. As suas células vão se ativando em luz. O seu DNA vai recebendo essa luz e vai ativando memórias de luz. Seu corpo vai ativando inteligências e sabedorias para tudo aquilo que é preciso realizar nesse momento. Curas vão acontecendo de uma forma mágica e ao mesmo tempo intencional. Isso. Vai deixando essa luz regar tudo aquilo que é necessário dentro do teu corpo, harmonizando as tuas emoções, ativando os seus caminhos e estabelecendo uma ponte de conexão com a sua sabedoria divina. Isso, respirando e relaxando, se vendo completamente conectado ao céu e à terra, dentro de um corpo de luz. Isso. Internamente você pode ir dizendo: eu me permito ser transformada. Eu permito que sejam ativados todos os meus centros de luz. Eu permito que a vida me acesse.
e me coloco à disposição de todo esse amor e sabedoria. Eu me rendo às frequências de luz que me acessam nesse momento. E posso sentir a harmonia, o equilíbrio e a potência de todo esse amor. Respirando fundo, soltando um pouquinho mais profundo. Isso, abrindo mais e mais, ampliando a sua relação com a vida e com toda essa frequência de luz. Isso. Coloca a mão no seu coração agora. E nessa expansão de luz você pode sentir um recado de luz, uma bênção, uma cura. Seu coração está aberto a receber todos os presentes da vida. E nesse momento você pode perceber ou apenas sentir todo esse amor. Isso. Ativando todos os canais de luz, todos os canais de percepção, todos os canais lumínicos no teu corpo, ativando toda a conexão com o céu e terra, ativando os corpos sutis e permitindo a ligação com o céu e terra, nesse momento expandindo, expandindo, expandindo. Isso. É seguro expandir, é seguro crescer, é seguro receber a vida. Tudo, absolutamente tudo, está perfeito aqui e agora. Isso, eu posso sentir todo esse amor e posso me entregar, posso me render. Eu estou em paz. Eu sou guiada, protegida, amada, curada, iluminada. E eu concordo em seguir cada passo da minha existência, revelando essas curas, essas bênçãos e todo esse amor. Eu confio nessa relação de amor e eu me entrego a cada passo. Tudo está bem como está. Eu sou profundamente amada, nutrida e protegida. Onde quer que eu esteja, tudo está bem como está. Isso, relaxando nesse amor. Relaxando, relaxando. Fica aí mais um pouquinho, escuta, sente, percebe. Através de palavras, de gestos, de imagens, de sensações. O amor e a proteção da vida. Isso, você está completamente abraçada pela Mãe Divina. Você está completamente apoiada pela Mãe Terra. E você está completamente nutrida de sabedoria e de amor. Tudo está bem
como está. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aos pouquinhos, no seu tempo. Pode ir voltando. Se tiver algo, você pode escrever, se quiser trazer no papel. Pode ir voltando, agradecendo a Deus, a Isis e a todas as frequências de amor. Agradecendo a Mãe Terra e a toda a sua nutrição. Agradecendo a vida por todas as expressões de vida presentes, que nos nutrem, que nos apoiam, que nos guiam. Agradecendo a criança interna e toda a força de amor presente em cada um de nós. Decretando a expansão, a percepção e o alinhamento dessa energia nos nossos corpos e corações. E que sejamos, hoje e sempre, canais da vida. Cada dia mais entregues, mais confiantes e mais realizadores de todo esse amor. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Ai, que delícia! Muito bom, muito bom. Bom, meus amores. Gratidão pela sua entrega e amor. Eu trouxe seu negócio, viu? Sua encomenda, Karina. Depois a gente se encontra. Dia 5, Jornada Ponte, hein? Por que você não vem? 5 de outubro. Maravilhoso. Um beijo, meus amores. Compartilhem essa live. Ela vai ficar aqui no Instagram, no YouTube, tá bom? Pra todo mundo que quiser, pode compartilhar à vontade. Paulo, não sei, assim, eu fiz muito a fala no feminino, tá? Me desculpa, mas esse substitui pelo masculino. Tá ótimo, viu? Façam aí do jeito que cada um sentir. E podem repetir, essa frequência é uma autorização para esse corpo de luz te acessar. Ele tá o tempo todo aí, presente. Então é uma autorização para ele nos acessar e fazer essa conexão entre céu e terra, nos guiar no nosso dia a dia. A gente pode pedir por isso todos os dias. E funciona, viu? Beijo pra vocês. Lu, que linda você aqui, meu amor. Gratidão, viu? Um beijo pra vocês. E até a próxima. Não sei qual o tema que eu vou trazer, mas daqui a 15 dias a gente se encontra de novo aqui, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Beijo, excelente dia.